Quadrimembração é um termo trazido por Rudolf Steiner e ele vem justamente para dividir o ser humano em 4 partes. Essas 4 partes, elas estão relacionadas com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. O elemento terra está relacionado com o corpo físico, então é o que dá estrutura para o ser humano, é o que dá forma para o ser humano, é o que dá rigidez. O que há de mais pronto no ser humano é a cabeça, que fica pronta aos 7 anos. Então a estrutura física da cabeça fica pronta aos 7 anos. Se uma criança está sendo estimulada ao processo de pensar antes da hora, significa que ela está amadurecendo antes na hora. E amadurecer é envelhecer. Então, há um processo de rigidez antecipado. E isso vai tornar uma confusão mental nessa criança. Os elementos do pensamento cristalizados demais, sem muita forma. Quando ela amadurece cedo demais, o pensamento fica confuso, fixo, turvo, desorganizado. A segunda estrutura é a estrutura da água e é o que faz a pessoa crescer. É o corpo etérico, então ela por estar embanhada de etérico, é isso que faz a criança não ser tão consciente. Ela simplesmente vai percebendo esse mundo e ela tem essa energia vital de crescimento. A água, quando ela está em contato com a terra, então quando ela entra em contato com o corpo físico, ela tem essa capacidade de crescimento. Ela também traz uma confusão, porque tudo com água se mistura muito. Então ela não tem consciência muito bem ainda dos processos de pensamento. Um estado de sonolência, de imaginação, de sonho. Então a criança ela está muito embebedada desses elementos etéricos. Apesar dela ser pesada por fora, a gente pega um balde de água, a gente sente um peso, mas existe uma leveza interna. Então, quando você entra dentro da água, você se sente leve. Então, a criança que está dentro da água, ela está imersa por essa energia etérica, ela tem leveza. O terceiro corpo do ser humano, que é a estrutura astral. Então, é o corpo astral, que é o elemento do ar. E é o que faz a criança acordar. Quando ela começa a perceber o mundo externo, ela percebe o mundo e percebe o seu próprio corpo também, como elemento externo. O elemento do ar, ele está relacionado muito com a materialidade, é a percepção da matéria. Está muito relacionado com as nossas reações, então é muito por esse processo de luta ou fuga, de antipatia e simpatia, o que quer, o que não quer, o que gosta e o que não gosta, trazendo esse movimento, essa motricidade ampla, né? É o que faz a criança movimentar, ganhar mundo, perceber o mundo, explorar o mundo. Faz a criança esquecer. Capacidade de se esquecer e ter esse encantamento com o mundo. O elemento ar, ele vai trazer esse encantamento com o mundo. A quarta estrutura, que está relacionada com o fogo, que é o eu. O nascimento do eu começa a vir uma consciência interna, uma consciência de si mesma e, além disso, de representações mentais. Nasce a memória. Quando a memória nasce, quando a pessoa consegue perceber o seu pensamento, entende que está pensando, isso é o eu nascendo. Ele vai vir desse centro interno para se expandir para fora. É bem como o elemento do fogo mesmo. Vem justamente desse processo de consumir energia, então captar o que tem do mundo externo, internalizar isso dentro de si, processar para poder gerar energia, queimar e se expandir e iluminar o mundo. O eu, ele vem dessa força do ser humano de agir por si mesmo. É o que nos individualiza, é o que nos torna diferente do que é o animal, do que é uma planta e do que é o mineral, é o eu, que é o que faz a gente agir por nós mesmos e não só por uma unidade da nossa espécie. O eu, ele vem também desse processo de motricidade fina. Tem a capacidade de começar o processo de escrita. Quando nasce o eu, quando nasce essa representação mental, a criança começa a ficar pronta para desenvolver a escrita. Antes disso, ela ainda está imatura, ainda está em processo de desenvolvimento. Está relacionado com o processo de andar, falar e pensar, que é cena para os próximos capítulos, que eu vou conversar com vocês sobre isso na próxima semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de entender o que é essa quadrimembração.